Plano de leitura bíblica, dia 21 de agosto, segundo Crônicas 17 a 20. Segundo Crônicas, capítulo 17. Reinado de Josafá. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele fortificou contra Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, das quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que a princípio dera seu pai, e não corria atrás de Baal, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso, o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo o Judá lhe trazia presentes, e assim Josafá teve riqueza em abundância e glória. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos acerás. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus chefes Benaiu, Abdias, Zacarias, Natanael e Miqueias, para que ensinassem nas cidades de Judá. Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeías, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias e pelos sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes e um tributo em prata. Os árabes também lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá aumentava seu poder. Construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém um exército bem treinado. Eis sua distribuição segundo suas famílias. De Judá, os chefes de milhares eram o chefe Ednas, com 300.000 valentes guerreiros ao seu lado, o chefe Joanã, com 280.000 valentes guerreiros ao seu lado, Amazias, filho de Zecre, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros, de Benjamim, o valoroso Eliada, com 200.000 homens providos de arcos e de escudos, ao seu lado Josabade, com 180.000 homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, além das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento a Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria à casa de Acabe, para recebê-lo com a comitiva. Este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu-o a fazer guerra contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres ir comigo para atacar Ramote de Galaade? Josafá respondeu: Farei o que fizeres, assim como o meu exército. Iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhes perguntou: Devemos atacar Ramote de Galaade, ou devemos abster-vos disso? Eles responderam: Vai, o Senhor a entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou: Por acaso não existe algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda um, por meio do qual se poderia consultar o Senhor. Mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo de bom, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: Não fale o rei assim.
Então o rei de Israel fez um sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar cada em seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito para si chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira nestes termos: sobe a Ramote de Galaade e serás vencedor, porque o Senhor entregará as cidades às mãos do rei. Todavia o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse-lhes: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles. Predize o bom êxito. Miqueias respondeu: por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, este lhes perguntou: Miqueias, devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-vos disso? Vai, respondeu Miqueias. Serás vencedor. Ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes terei que conjurar-te a que vós só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: estes não têm chefe. Voltem eles tranquilamente, cada qual para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: bem, que eu te dizia que a meu respeito ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre a desgraça. Replicou Miqueias: escutai o oráculo do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo Israel do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem seduzirá Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá pereça? Um respondia de um modo e outro de outro. Então um espírito avançou até a frente do Senhor e disse: eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: de que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. O Senhor disse: tu conseguirás enganá-lo. Vai, faze isso mesmo. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Neste momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que hás de ir de aposento em aposento, a fim de te esconderes. Então o rei de Israel deu esta ordem: prendei Miqueias e conduzi-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Dizei-lhes: ordem do rei, lançai este homem na prisão, dai-lhe uma alimentação de mísero, até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu: se não voltares são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: escutai bem, povos todos. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade com o rei de Judá, Josafá, e lhe disse: eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se por conseguinte antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis nem pequeno nem grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: é certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele. Mas Josafá soltou seu grito de guerra e o Senhor o socorreu. Deus afastou dele os sírios. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha retesado o arco ao acaso, feriu o rei de Israel na parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro:
Volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido. Mas, neste dia, o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Hanani, saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: Deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti. Todavia, há de ti coisas boas, pois suprimistes da terra os ídolos acerás, e aplicastes teu coração à busca de Deus. Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabeia até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, o Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra em cada uma das cidades fortes, sem exceção. Vede o que fareis, disse ele aos juízes. Não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor que vos assistirá quando tiverdes de fazer vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja conosco. Vigiai o vosso procedimento, pois junto do Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes. Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido os levitas e sacerdotes voltados à cidade para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Deu-lhes as seguintes instruções: Eis como agireis com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração. Em todo litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assassínio, de lei, de preceito ou ordenações, esclarecei-os, para que não se tornem culpados diante do Senhor, e que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornar desculpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias para todos os assuntos religiosos e Zabadias, filhos de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas, na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e trabalhai. Esteja o Senhor com o homem de bem. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei: uma tropa enorme vinda do outro lado do Mar Morto avança contra ti. Ei-los já em Azozão-Tamar, isto é, em Gade. Perturbado Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor de todas as cidades de De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossas mãos a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pela terra, dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem.
quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vinde expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exerceis sobre ele vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão, que avança contra nós. Não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé, diante do Senhor, com suas crianças, mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá, e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tíqua. Na partida, Josafá disse-lhes: Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de ter se entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: Louvai ao Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos os amonitas e os moabitas. Atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação, e isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá, donde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres, estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. Agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, esse lugar ainda é chamado de Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho na cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém no templo do Senhor, ao som de cítaras, harpas e trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros, ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Depois, o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar.
fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não desapareceram, e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, encontram-se relatados nas memórias de Jeú, filho de Anani, os quais estão inseridos nos livros dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarse. Construção essa feita em Azion-Gaber. Então Eliezer, filho de Dodias, de Maressa, fez contra Josafá o seguinte oráculo: Por que fizestes aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua obra. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsis.